também ficou indignado com um corte de 30% nas universidades federais feito pelo governo Bolsonaro? Você também tá indignado que a gente só sabe das coisas pelo Twitter? Você também ficou indignado que o Bolsonaro quer acabar com o investimento em sociologia e filosofia? Se você acha tudo isso, se isso te incomodou, é porque no fundo você sabe, ou tem certeza, que a educação no Brasil não tá ok. O meu nome é Luna e este é o canal Chutando a Porta. Pode. É melhor esperar. Espera só um minuto. Ela já vai falando. Deixa eu falar com um jeitinho. No último mês, dia 8 de abril, recebemos a informação da segunda baixa do governo Bolsonaro. 8 de abril, Bolsonaro anunciou que haveria uma troca de ministros no Ministério da Educação. Isso porque foi apontado por diversos parlamentares da Câmara que o Ministério da Educação não tinha apresentado nenhum projeto, nada em relação à educação. E aí, nisso, Bolsonaro decreta, pelo Twitter, óbvio, que ia trocar o seu ministro. O ministro Vélez, agora o ministro novo, atual, o Ventral. E aí a gente se pergunta, qual que é a diferença desses ministros? Na verdade, a diferença deles é muito pouca, porque os dois têm muita relação e influência do Olavo de Carvalho, aquele lá que fala sobre combate ao marxismo cultural nas universidades. Então, pois bem, os dois também têm uma semelhança muito grande. Os dois não têm quase nenhuma, praticamente, relação com educação e experiência na área. Entretanto, o Weintraub é um cara ligado ao mercado financeiro, ao Banco Votorantim e ao Bovespa também. Esse cara tem larga escala de experiência no mercado financeiro, o que é muito preocupante para um projeto e para a defesa da educação pública no nosso país. Além disso, o novo ministro da Educação disse que o Brasil investia como um país rico e tinha resultado de país pobre. Mas o ministro não sabe que o Brasil investe menos da metade em relação à média dos alunos no estudo da OCDE, que é a Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico. Então ele não sabe o que diz. O Brasil investe muito pouco por aluno. Além disso, o ministro disse que os marxistas estão com o monopólio das organizações das empresas, o monopólio dos governos, mas eu queria entender, se o governo Bolsonaro tá... Não, eu não sei porque eu falei isso. Não sei como eu falo isso, é porque eu acho tão ridículo. Alguém falar um negócio desse, o que eu falo? E eu queria entender quem acredita nessa frase que o ministro proferiu. Ou seja, é um cara que tá completamente no mundo da lua, porque os comunistas não estão dominando o poder. Pelo contrário, quem tá no poder hoje é o Bolsonaro e sua turma. Em janeiro deste ano, o MEC lançou um novo edital de Programa Nacional do Livro Didático. Esse novo edital veio com muita preocupação na área da educação, porque além de permitir que vários erros acontecessem, os livros eles teriam que tirar palavras ligadas aos quilombolas, violência contra a mulher e principalmente não teriam ilustrações sobre a diversidade e pluralidade cultural do Brasil. Depois de uma pressão, eles voltaram atrás. Mas é muito triste e muito preocupante que isso tenha acontecido e tenha sido proposto para o Ministério da Educação. Além dessa questão dos livros didáticos, muitas coisas não vêm acontecendo. O ensino básico está paralisado no Brasil hoje. Além de tudo, com o teto de gastos, não tem investimento adequado para a educação. E aí, o governo ele já quer acabar com o ensino superior desde o seu acesso. A prova do Enem é a segunda maior prova do mundo. Hoje, não sabemos onde vão ser impressas as provas do Enem. Além disso, o novo ministro falou que as questões do Enem não vão tratar de nenhum debate ideológico, só de questões técnicas. E aí a gente se pergunta, qual que são esses debates ideológicos que ele quer acabar? É a defesa dos direitos humanos? É falar de violência contra a mulher? É falar da população LGBT? É falar sobre a ditadura militar? Um processo que torturou, matou e exilou vários brasileiros que eram contra o regime. E é por isso que o Ministério da Educação não quer debater educação de verdade. Não quer trazer os debates à tona, não quer fazer um pensamento crítico e de qualidade nas nossas escolas e universidades. Então, esse projeto de governo do Bolsonaro, desse governo como a gente tem visto, é um projeto contra a educação. E nessa semana fomos surpreendidos com um novo anúncio do MEC, um corte de 30% nas universidades federais. O anúncio primeiro aconteceu em 3 universidades, na UF, na UFBA e na UNB. E aí, depois de muita reclamação e muita pressão, o governo, o que fez? Ampliou para todas as
universidades esse corte, ou seja, não reverteu o corte. Ampliou para todas as universidades federais do Brasil. E o que significa esse corte? Por que fizeram esse corte? Segundo o Ministério da Educação, esse corte se deu porque essas universidades recebiam eventos políticos, recebiam movimentos sociais, faziam um debate sobre educação, sobre o que estava acontecendo no momento político do Brasil. O que para o governo isso significa balbúrdia. Todo esse ataque, esse corte de verbas para as universidades tem um fundo ideológico, de perseguição àqueles que se posicionam contrariamente a esse governo. Então, ministro, a gente não estava fazendo balbúrdia. As universidades são um espaço de conhecimento, de produção de conhecimento, de debate livre de ideias e de debate político. O governo também disse que essas universidades deveriam ter mais produção de conhecimento. Mas o governo desconhece que as universidades federais do nosso país produzem muito academicamente, produzem muito conhecimento. E essa produção de conhecimento ela só tem aumentado nos últimos 10 anos. Esses cortes, eles vêm para de fato acabar com a educação pública. Já vinha num contexto de corte de gastos, de corte de investimentos na educação. E agora, com esse corte de 30%, isso significa que não vai ter mais dinheiro para energia, para água, para segurança dentro das universidades. Significa que as universidades vão ter que paralisar as aulas e paralisar a produção de conhecimento. As universidades e os reitores já declararam que vão fazer de tudo para esses cortes serem revistos. Nós dizemos em alto e bom som, somos contra esses cortes na educação e contra os ataques do governo Bolsonaro. Bolsonaro também declarou nessas últimas semanas, por meio do Twitter, óbvio, que o MEC descentralizaria os investimentos para sociologia e filosofia. Segundo Bolsonaro, esses cursos não servem para nada e a gente tem que investir onde dá retorno. Mas esses cursos são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. São base para diversos outros cursos e são base para um pensamento crítico, principalmente porque a gente pensa sobre o que a gente produz. O que revela essa declaração do Bolsonaro? Que a concepção de universidade, a concepção de educação desse governo é de um pensamento acrítico, da gente formar pessoas que não pensem sobre a sociedade e que não pensem sobre o papel delas na sociedade. Oi. Alô? Bom, enfim, não sei o que é. Os ataques à educação não acontecem só no governo Bolsonaro. Também acontecem em São Paulo, sob a administração do João Dória. Nas últimas semanas, foi criada uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os deputados alegaram que, em busca de supostos desvios públicos, eles abririam uma CPI que ia investigar todas as universidades estaduais paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp. Mas eles, na verdade, querem fazer de novo essa perseguição e essa busca contra o marxismo cultural, pois eles alegaram que eles queriam avaliar questões ideológicas envolvendo os gastos dessas universidades. No fundo, a gente sabe que também esses deputados, que também o João Dória, acredita nessa concepção de educação, de que as universidades não devem ter um pensamento livre e a liberdade de expressão garantidas. Esses ataques se revelam muito nesse sentido, de perseguição ideológica e de negação desse espaço da universidade. Você pode cortar bem essas coisas que eu falei, assim, tá bem. Tá? Fazer bastante corte. Nessa CPI, os deputados também defenderam cobrança de mensalidade nas universidades públicas e corte nos investimentos dessas universidades. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente defende a universidade pública, gratuita e de qualidade. Então é muito importante a gente estar atento nesse sentido, porque o que eles querem é destruir a universidade, sendo que as universidades paulistas também produzem muito conhecimento, diversas produções reconhecidas internacionalmente. E aí, gente, já teve muita resistência dos professores, muita resistência do meio acadêmico, da área da educação, mas também teve muita resistência a esses ataques pelo movimento estudantil e pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. A gente sabe que não é à toa que as primeiras universidades atacadas, a UFBA, a UF e a UNB, são universidades que no último período receberam esses eventos políticos que a UNE produziu. A UFBA recebeu esse ano o Encontro das Entidades de Base, que é o encontro dos centros acadêmicos de todo o Brasil. Nesse encontro, debatemos muito sobre o momento político, sobre a educação e sobre como o movimento estudantil ia reagir a esses ataques. A UF recebeu o Encontro de Negros e Negras da UNE, que fazia um debate muito importante sobre o combate ao racismo na nossa sociedade e como o movimento estudantil ia se posicionar, ainda mais sobre um governo que não aceita a diversidade, que nega as experiências culturais no nosso país e, além disso, o ataque à UNB. A UNB vai sediar o Congresso de Estudantes da UNE, o CONUNE,
que vai acontecer do dia 3 ao dia 7 de julho deste ano. Vai ser o primeiro congresso de movimento social acontecendo no governo Bolsonaro. E o Bolsonaro já demonstrou várias vezes como ele tem medo dos estudantes. Foi assim quando ele tentou ir ao Mackenzie e os estudantes questionaram seu projeto político. E nós, do movimento estudantil, vamos estar organizados para defender a educação. Defender um projeto de educação emancipadora, que inclua a diversidade, que faça o debate crítico e que principalmente produza conhecimento e desenvolvimento da nossa sociedade. Não vamos permitir que Bolsonaro acabe com a educação, acabe com tudo que foi construído até agora. E não vamos permitir que com esses ataques o Bolsonaro intimide o movimento estudantil. O movimento estudantil está muito atento, muito firme e muito forte na defesa das universidades, na defesa das nossas escolas no Brasil inteiro. Vamos dizer não a esses ataques do governo Bolsonaro e não a esse projeto de educação. É importante que todo mundo se mobilize nas suas universidades, nas suas escolas, para que a gente defenda a educação. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse é um tema importante, não deixa de compartilhar. Não deixa também de deixar o seu like e se inscrever. E também de me seguir no Instagram. Além disso, siga o canal para você estar atualizado dos outros vídeos. Aqui a gente debate política nacional, debate política internacional, debate os temas polêmicos e quentes. Deixa eu gravar de novo. Acho que agora tá ficando um pouco melhor. É, acho que tá. Tá.